Há decisões que nenhum pai deveria precisar tomar. Escolhas impossíveis que, não importa o resultado, deixarão cicatrizes permanentes na alma. Esta é a história da decisão mais difícil da minha vida. Abandonar minha filha de 8 anos, ferida, entre os destroços de um avião caído em uma região remota da Serra da Mantiqueira, para buscar ajuda. Uma decisão que me atormentaria a cada passo pelos próximos 3 dias, enquanto eu lutava contra a natureza, o esgotamento e o desespero para salvar a vida dela. Antes de prosseguir com este relato, peço que se inscreva no canal para conhecer mais histórias reais de sobrevivência e superação humana. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo estes relatos que, por mais dolorosos que sejam, contêm lições valiosas sobre resiliência, esperança e o incrível poder do amor. Meu nome é Daniel Alves, tenho 42 anos e sou engenheiro civil. Em maio de 2018, minha vida era exatamente como eu havia planejado. Eu tinha uma carreira bem-sucedida, um casamento feliz de 12 anos com Helena e nossa filha única, Sofia. Na época, com 8 anos, Sofia era uma garota extraordinária, inteligente, curiosa, com uma risada que iluminava qualquer ambiente. Como muitos pais, eu acreditava que minha filha era especial, mas o que não sabia era o quão forte ela realmente seria quando enfrentássemos o impensável juntos. Era um domingo, 20 de maio de 2018. Helena estava em São Paulo participando de um congresso médico. Ela é pediatra. Sofia e eu estávamos voltando de um fim de semana em Belo Horizonte, onde havíamos visitado meus pais. Era uma tradição. 2 vezes por ano, levava minha filha para passar alguns dias com os avós, enquanto Helena estava ocupada com eventos profissionais. Normalmente faríamos a viagem de carro, mas desta vez optamos por um voo curto. Havia conseguido passagens promocionais em uma companhia regional que operava aeronaves menores para destinos com menos demanda. O voo em questão era operado por um bimotor Embraer EMB 110 Bandeirante, com capacidade para 21 passageiros. O dia estava perfeito para voar. Céu claro, sem previsão de tempestades. Despedimos-nos de meus pais no aeroporto, prometendo retornar no Natal. O embarque estava marcado para as 15h40 e deveríamos chegar a São Paulo por volta das 17 horas, a tempo de encontrar Helena para um jantar em família. Lembro-me de segurar a mão pequena de Sofia enquanto caminhávamos pelo terminal. Ela estava animada. Voar sempre a entusiasmava. Usava um vestido amarelo, sua cor favorita, e levava consigo Luna, a raposa de pelúcia que a acompanhava desde o berço. O avião não estava cheio. Éramos cerca de 15 passageiros, além do piloto e do copiloto. Não havia comissários de bordo em voos tão pequenos como aquele. Sentamos nos assentos 5D e 5E, próximos à asa. Sofia ficou com o lugar da janela, claro. Olha, pai, ela apontou enquanto decolávamos. As pessoas ficam parecendo formiguinhas. Sua admiração pela vista sempre me fazia sorrir. Tirei algumas fotos dela contra a janela, com as nuvens ao fundo. Seriam as últimas imagens felizes antes do pesadelo começar. O voo transcorria normalmente. Lemos juntos algumas páginas de O Pequeno Príncipe, seu livro favorito, que estávamos relendo pela 3ª vez. Jogamos algumas rodadas de jogo da velha em um pequeno bloco de notas. Conversamos sobre o que faríamos ao chegar em casa. Ela queria contar para a mãe sobre o novo truque que o cachorro de meus pais havia aprendido. Aproximadamente 40 minutos após a decolagem, quando deveríamos estar começando nossa descida para São Paulo, notei uma mudança no som dos motores. Como engenheiro, tenho alguma sensibilidade para a mecânica e algo parecia diferente, mais áspero e regular. Não comentei nada para não alarmar Sofia, mas percebi que não era o único preocupado. O homem no corredor à nossa frente, um senhor de aproximadamente 60 anos, olhava repetidamente para a asa. Então veio o primeiro solavanco, uma turbulência forte o suficiente para fazer as máscaras de oxigênio caírem em algumas fileiras. Sofia agarrou meu braço, seus olhos arregalados. Está tudo bem, querida, é só um pouco de turbulência. Tentei tranquilizá-la, embora soubesse que não era verdade. O piloto fez um anúncio, sua voz tensa, mas controlada. Senhores passageiros, estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas. Por favor, afivelem seus cintos e mantenham a calma. Estamos procurando um local para pouso de emergência.
Foi nesse momento que vi o olhar de puro terror nos olhos do senhor à nossa frente. Ele estava olhando pela janela e segui seu olhar. O motor da asa direita estava claramente funcionando mal, com fumaça saindo dele. O pânico começou a se espalhar entre os passageiros. Uma mulher começou a chorar. Um homem mais atrás gritava alguma coisa sobre sua família. Olhei para Sofia. Seu rosto estava pálido, mas ela mantinha uma calma surpreendente. Pai, vamos cair? Ela perguntou em voz baixa. Como responder a isso? Como proteger sua filha do terror quando ele está logo ali, iminente? O avião está com problemas, Sofia, respondi, optando pela verdade, mas tentando soar calmo. Os pilotos estão trabalhando para resolver. Vamos ficar juntos, ok? Não saia de perto de mim, aconteça o que acontecer. Ela assentiu e apertou Luna contra o peito. Tenho medo, pai, disse simplesmente. Eu também, querida. Mas estamos juntos. O avião começou a perder altitude rapidamente. Pela janela, via agora um mar de colinas e montanhas. Estávamos sobre a Serra da Mantiqueira, uma das regiões mais acidentadas e remotas entre Minas Gerais e São Paulo. O segundo motor começou a falhar. O barulho era terrível. Metal raspando contra metal, alarme soando na cabine. O piloto voltou a falar, agora sem qualquer pretensão de calma. Preparem-se para impacto. Posição de impacto, agora! Ajudei Sofia a se colocar na posição. Cabeça abaixada, protegida pelos braços, corpo inclinado para a frente. Coloquei-me de forma a protegê-la o máximo possível com meu próprio corpo. Lembra do que a mamãe sempre diz? Sussurrei para ela. Que me ama mais que tudo no mundo, respondeu com a voz embargada. Exatamente, e eu também. Os segundos seguintes foram pura violência. O avião bateu contra as árvores primeiro, uma série de impactos que sacudiram a fuselagem com força brutal. Metal se retorcendo, vidros estilhaçando, gritos humanos mesclados com o rugido da destruição. Fui arremessado contra o encosto à frente, apesar do cinto de segurança. Senti uma dor aguda no peito e na cabeça. O último que vi antes de perder a consciência foi o teto da cabine se abrindo como uma lata de sardinha. Se essa história está te impactando, por favor, inscreva-se no canal. Compartilhar estas experiências não é fácil, mas acredito que elas podem ajudar outros a valorizar cada momento com seus entes queridos e a encontrar forças em situações que parecem impossíveis. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Depois de tanto barulho, aquele silêncio era opressivo, quase sobrenatural, quebrado apenas pelo ocasional estalar de metal esfriando e o vento nas árvores. Sofia! Chamei imediatamente, minha voz rouca. Ela estava ainda ao meu lado, ainda presa pelo cinto, sua cabeça pendendo para frente. Por um momento terrível, pensei, mas então ela se moveu, gemendo baixinho. Pai! Sua voz era apenas um sussurro. Estou aqui, querida. Estou bem aqui. Olhei ao redor, tentando avaliar nossa situação. O avião havia se partido em pelo menos 2 seções principais. Estávamos na maior delas, a parte central da fuselagem que incluía as asas. O nariz da aeronave estava a alguns metros de distância, parcialmente enterrado no solo. A cauda havia desaparecido completamente. Nossos assentos estavam relativamente intactos, embora inclinados em um ângulo estranho. A parte superior da cabine estava aberta ao céu, que agora mostrava os primeiros sinais do entardecer. Precisávamos sair dali. O cheiro de combustível era forte, e embora não visse chamas, sabia que era apenas uma questão de tempo. Vamos sair do cinto, Sofia. Cuidado com os movimentos. Ajudei-a a se soltar e fiz o mesmo em seguida. Foi quando tentei me levantar que percebi o quanto estava ferido. Uma dor aguda atravessou minha perna direita. Havia um corte profundo na coxa, sangrando bastante. Meu braço esquerdo também doía intensamente, embora não parecesse quebrado. Vários cortes menores cobriam meus braços e rosto, a julgar pelo sangue que sentia escorrendo. Mas o estado de Sofia me preocupou muito mais. Ela tinha um corte na testa que sangrava profusamente. Ferimentos na cabeça sempre sangram muito, tentei me lembrar. O que realmente me alarmou, porém, foi quando tentei ajudá-la a se levantar. Não consigo, pai, ela disse com lágrimas nos olhos. Minha perna dói muito. Examinei com cuidado.
Sua perna esquerda estava em um ângulo anormal abaixo do joelho, claramente quebrada. Ela também tinha vários cortes nos braços e um particularmente feio no ombro direito, onde um pedaço de metal aparentemente a tinha atingido. Ok, fique quietinha. Vou dar um jeito. Tirei meu casaco e o dela, rasgando-os em tiras para fazer bandagens improvisadas. Pressionei um pedaço firmemente contra o corte em sua testa e outro no ombro. Para a perna, precisava de uma tala improvisada. Usando o apoio de braço que havia se soltado de um dos assentos e mais tiras de roupa, imobilizei sua perna o melhor que pude. Enquanto trabalhava, comecei a ouvir gemidos e gritos de outros sobreviventes. Precisava ver quem mais havia sobrevivido e se alguém poderia nos ajudar. Vou dar uma olhada em volta, querida, não vou longe. Não me deixe sozinha, pai. Ela implorou, agarrando minha mão. Nunca, meu amor. Só vou ali e já volto. O que vi ao sair dos destroços ficará para sempre gravado na minha memória. O avião havia aberto um clarão na densa floresta, derrubando dezenas de árvores antes de finalmente parar. Destroços estavam espalhados por uma área de pelo menos 100 metros, e infelizmente corpos também. O piloto e o copiloto estavam mortos. Isso era evidente pelo estado da cabine. O senhor que estava sentado à nossa frente também não havia sobrevivido. Fora arremessado para fora do avião no impacto. Encontrei 3 sobreviventes além de nós. Uma mulher de meia idade com o braço quebrado e vários cortes, mas consciente e capaz de andar. Um jovem que parecia relativamente ileso, embora estivesse claramente em estado de choque. E, a alguns metros da fuselagem principal, uma senhora idosa deitada na grama gravemente ferida com o que pareciam ser múltiplas fraturas. Conversamos brevemente, avaliando a situação. O jovem chamava-se Bruno, tinha 26 anos. A mulher era Sandra, 48 anos. A idosa, que mal conseguia falar, era Dona Clotilde, segundo seu documento de identidade que encontramos em sua bolsa próxima a ela. Alguém tem um celular funcionando? Perguntei. Bruno e Sandra verificaram. Nada. Sem sinal, como era de esperar naquela região remota. Meu próprio telefone havia desaparecido no impacto. Precisamos de ajuda médica urgente, disse Sandra, olhando para seu braço. Principalmente para a menina e para Dona Clotilde. Alguém sabe onde estamos exatamente? Perguntou Bruno. Olhei ao redor. O sol estava se pondo, e logo seria noite. Estávamos em algum lugar da Serra da Mantiqueira, provavelmente mais próximos de São Paulo que de Belo Horizonte, mas isso era apenas uma suposição. A vegetação era densa em todas as direções, exceto pelo rastro de destruição que o avião havia deixado. Precisamos fazer sinalizações, disse. Acender uma fogueira, algo que possa ser visto do ar. Você acha que vão nos procurar? Perguntou Sandra. Tenho certeza, um avião não desaparece sem que iniciem buscas, mas nesta região, com essa vegetação densa, não precisei completar a frase. Todos sabíamos que encontrar um avião pequeno em uma área tão vasta e acidentada poderia levar dias, até mesmo semanas. Voltei para Sofia, que estava exatamente onde a havia deixado, agarrada à Luna, seus olhos enormes em seu rosto pálido. Tem outras pessoas, pai? Sim, querida. 3 pessoas sobreviveram além de nós. Não mencionei os mortos. Ela não precisava saber disso agora. Bruno se aproximou com uma garrafa de água que havia encontrado entre os destroços. Para a garotinha, disse, oferecendo-a a Sofia, que bebeu alguns goles. Foi Bruno quem sugeriu tentarmos recuperar o que pudéssemos dos destroços antes que escurecesse completamente. Ele e eu vasculhamos os escombros enquanto Sandra ficava com Sofia e Dona Clotilde. Conseguimos encontrar algumas garrafas d'água, alguns pacotes de biscoitos que estavam na bagagem de mão de alguém, uma caixa de primeiros socorros, bastante danificada, mas ainda contendo alguns itens úteis, e alguns casacos e mantas que poderiam nos proteger do frio da noite. Usando um isqueiro que Bruno carregava e gravetos secos, conseguimos acender uma pequena fogueira perto dos destroços principais. Posicionamos os feridos mais graves, Sofia e Dona Clotilde, o mais confortavelmente possível, usando assentos arrancados do avião e as mantas que havíamos encontrado. A noite caiu rapidamente, trazendo um frio intenso típico das regiões montanhosas. O céu estava claro, com milhares de estrelas visíveis. Em outras circunstâncias teria sido lindo.
Sentei-me ao lado de Sofia, que tremia apesar das mantas. Preocupava-me que ela pudesse estar entrando em choque devido aos ferimentos. Estou com medo, pai, ela sussurrou. Eu sei, querida, mas estamos juntos e isso é o que importa. Amanhã, quando amanhecer, vamos conseguir ajuda. A mamãe deve estar preocupada. Isso partiu meu coração. Helena certamente já saberia a esta altura que nosso voo não havia chegado. Estaria desesperada. Ela é forte como você, respondi, e logo vamos estar com ela. Sofia finalmente adormeceu, exausta pela dor e pelo trauma. Fiquei observando sua respiração, temendo que cada inspiração pudesse ser a última. Seus ferimentos eram graves, principalmente a perna quebrada, que começava a apresentar uma coloração preocupante. Sem atendimento médico adequado, ela corria risco de infecção, de perder o membro, ou pior. Dona Clotilde estava em situação ainda mais crítica. Durante a noite, sua respiração foi ficando mais laboriosa. Sandra, que tinha algum conhecimento de enfermagem, fez o que pôde para deixá-la confortável, mas era evidente que ela precisava urgentemente de atendimento hospitalar. Às primeiras luzes da manhã, reuni-me com Bruno e Sandra para discutir nossas opções. Dona Clotilde havia falecido durante a madrugada, apesar de nossos esforços. Agora éramos 4 sobreviventes. Precisamos sinalizar nossa posição, disse Bruno. Fazer uma fogueira maior, algo que possa ser visto do ar. Também precisamos de água, acrescentou Sandra. O que temos não vai durar muito. Eu olhava constantemente para Sofia, que ainda dormia. Sua testa estava quente. Estava começando a desenvolver febre, provavelmente devido à infecção nos ferimentos. Um de nós precisa buscar ajuda, disse finalmente. Não podemos apenas esperar sermos encontrados. Bruno e Sandra me olharam com expressões graves. Eles entendiam o que eu estava propondo. E por quê? Sua filha não pode ser movida nesse estado, disse Sandra suavemente. E você é o pai dela. Por isso mesmo preciso ir, respondi. Ela precisa de atendimento médico urgente, mais do que qualquer um de nós. Bruno hesitou. Não sabemos nem em que direção ir. Poderíamos acabar nos afastando ainda mais da civilização. Ele estava certo, claro. Era um risco enorme. Mas olhando para Sofia, vendo a febre que começava a consumi-la, soube que era um risco necessário. Se você está acompanhando esta história e ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora. Sua inscrição não apenas nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais como esta, mas também cria uma comunidade de pessoas que entendem que às vezes as decisões mais difíceis são tomadas pelo amor mais profundo. A decisão foi tomada. Eu partiria ao amanhecer do dia seguinte, levando comigo apenas o mínimo necessário: uma garrafa d'água, alguns biscoitos e a determinação feroz de um pai que faria qualquer coisa para salvar sua filha. O resto daquele primeiro dia foi gasto preparando-nos o melhor possível. Bruno e eu coletamos mais madeira para manter a fogueira acesa continuamente, esperando que a fumaça pudesse ser vista por aeronaves de resgate. Sandra cuidava de Sofia, usando os poucos medicamentos da caixa de primeiros socorros para tentar baixar sua febre. Quando Sofia estava acordada, sentava-me ao lado dela, contando histórias, cantando suas músicas favoritas, fazendo de tudo para distraí-la da dor e do medo. Tentei não demonstrar meu próprio terror ao ver seu estado piorando gradualmente. À tarde, encontramos um pequeno riacho a cerca de 200 metros dos destroços. Água fresca e limpa, um recurso vital. Enchemos todas as garrafas e recipientes que conseguimos improvisar. No final daquele dia, sentei-me com Sofia para explicar o que aconteceria na manhã seguinte. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Sofia, preciso te contar uma coisa importante, comecei, segurando sua mão pequena e quente devido à febre. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e confiantes. Mesmo doente, mesmo ferida, minha filha ainda mostrava uma força que me deixava admirado. Amanhã de manhã vou precisar sair para buscar ajuda. Seu aperto em minha mão intensificou-se imediatamente. Não, pai, não vai. É necessário, meu amor. Sua perna precisa de médicos, de um hospital. Não podemos apenas esperar que nos encontrem. Mas você disse que não ia me deixar sozinha. Ela protestou, lágrimas começando a escorrer. Cada palavra era como uma faca em meu coração. Não vai estar sozinha. Bruno e Sandra vão ficar aqui com você. Vão cuidar muito bem de você até eu voltar.
Quanto tempo? Ela perguntou, sua voz pequena. Essa era a pergunta que eu mais temia. Não tinha como saber. Dependeria de quão longe estávamos da civilização, de quão difícil seria o terreno, de muitos fatores que não podia controlar. Vou voltar o mais rápido possível, respondi. Prometo, Sofia, vou trazer ajuda. E se você se perder? E se não conseguir voltar? Vou marcar o caminho. E vou pensar em você a cada passo. O amor que sinto por você vai me guiar de volta. Não importa quão longe eu precise ir. Ela chorou, é claro. Implorou para que eu não fosse, para que encontrássemos outra solução. Mas não havia outra solução. Sua febre estava piorando. Alguns dos cortes começavam a mostrar sinais de infecção grave. Precisávamos de ajuda médica e rápido. Você precisa ser muito corajosa agora, disse a ela. Mais corajosa do que já foi. Não sei se consigo, ela soluçou. Consegue sim. Sabe como tenho certeza? Porque você é minha filha. É filha da sua mãe. Tem nossa força dentro de você. Passei a noite inteira ao lado dela, segurando sua mão, cantando baixinho, assistindo seu sono agitado pela febre. Cada minuto era precioso. Cada momento juntos poderia ser o último. Na escuridão da noite, deixei minhas próprias lágrimas caírem silenciosamente, permitindo-me sentir todo o medo que tentava esconder durante o dia. E se eu não conseguisse encontrar ajuda a tempo? E se ela piorasse drasticamente enquanto eu estivesse longe? E se eu mesmo não sobrevivesse à jornada? Quem cuidaria dela então? Mas quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer entre as árvores, enxuguei as lágrimas. Não havia lugar para dúvidas agora. Minha filha precisava de mim, não do meu medo. Bruno havia improvisado uma espécie de mochila com pedaços de tecido dos assentos. Nela colocamos uma garrafa d'água, os últimos biscoitos e um pequeno kit com bandagens e antissépticos. Sandra me entregou uma faca que havia encontrado entre os destroços, para marcar as árvores, ela disse, e para se proteger se for necessário. Chegou o momento que eu mais temia. Precisava me despedir de Sofia. Ajoelhei-me ao lado do assento improvisado onde ela estava deitada. Sua testa queimava de febre, seus olhos estavam opacos pela dor, mas ainda assim ela tentou sorrir para mim. Está na hora, né? Ela perguntou. Assenti, incapaz de confiar em minha voz naquele momento. Ela estendeu Luna para mim. Leva ela com você, para te proteger. Foi demais para mim. As lágrimas vieram incontroláveis. Minha filha de 8 anos, ferida e assustada, ainda pensando em me proteger. Não, querida. Luna precisa ficar com você. Vocês duas precisam ser fortes juntas até eu voltar. Ela abraçou o bichinho de pelúcia contra o peito. Vou contar para ela todas as histórias que você me conta, para não esquecer sua voz. Abracei-a gentilmente, tentando não pressionar seus ferimentos. Vou voltar, Sofia. Prometo pela minha vida. Vou trazer ajuda. Eu te amo, pai. Ela sussurrou contra meu ombro. Eu te amo mais que tudo no mundo, minha pequena. E então, antes que minha resolução vacilasse completamente, levantei-me e me afastei. Bruno colocou a mão em meu ombro em um gesto de solidariedade silenciosa. Sandra prometeu mais uma vez cuidar de Sofia como se fosse sua própria filha. Com um último olhar para o rostinho pálido que significava tudo para mim, virei-me e comecei a caminhar. Decidi seguir na direção que acreditávamos ser oeste, baseando-me na posição do sol nascente. Minha lógica era que, estando na Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo, eventualmente eu encontraria uma estrada, uma fazenda, qualquer sinal de civilização, não importa em qual direção caminhasse. Oeste parecia a melhor opção, pois nos aproximaria de áreas mais densamente povoadas de São Paulo. Usando a faca, marcava as árvores regularmente com um X profundo, deixando um rastro claro para que pudesse encontrar o caminho de volta. Também empilhava pedras em formações distintas nos pontos onde a vegetação era menos densa, criando mais um sistema de marcação. O terreno era extremamente desafiador. A Serra da Mantiqueira não é apenas montanhosa, é uma sucessão interminável de picos íngremes, vales profundos e densa vegetação. A cada passo, pensava em Sofia. Cada obstáculo que superava, cada inclinação que escalava, cada riacho que atravessava, tudo era por ela. Sua imagem, seu sorriso, o som de sua risada me impulsionavam quando meu corpo queria desistir. Por volta do meio-dia, parei brevemente para descansar e beber água.
Estava racionando rigidamente meus suprimentos, sabendo que poderiam ser necessários por mais tempo do que eu gostaria. Sentado em um tronco caído, permiti-me alguns minutos para sentir a exaustão física e emocional que me consumia. Foi nesse momento que ouvi algo, um barulho distante que não pertencia à floresta. Levantei-me de um salto, tentando identificar a direção. Parecia... Sim, era o som de um motor, uma aeronave. Olhei freneticamente para o céu, mas a densa cobertura de árvores tornava impossível ver qualquer coisa. O som cresceu e depois diminuiu gradualmente. O avião ou helicóptero havia passado sem me ver, sem ver as marcas do acidente, sem saber que havia sobreviventes desesperados por resgate. Esse momento foi um dos mais duros da minha jornada. A ajuda estava tão perto, literalmente passando sobre nossas cabeças, e ainda assim inalcançável. Mas, ao invés de me desesperar, isso renovou minha determinação. Se aeronaves de resgate já estavam na área, significava que estavam nos procurando. Havia esperança. Você sente essa angústia de uma escolha impossível? Essa é a realidade de muitos sobreviventes em situações extremas. Se esse relato está tocando você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal. Sua inscrição ajuda a manter vivas essas histórias que, embora dolorosas, nos lembram do incrível poder da determinação humana. Continuei caminhando, cada passo mais difícil que o anterior. Minha própria condição física era precária. O corte na minha coxa doía constantemente e suspeitava que alguns de meus ferimentos menores estivessem começando a infeccionar. Além disso, o cansaço, a falta de alimentação adequada e o trauma psicológico cobravam seu preço. No final daquele primeiro dia de caminhada, não tinha ideia de quão longe havia chegado. Parecia que tinha caminhado por uma eternidade, mas a floresta densa criava uma ilusão de movimento sem progresso real. Não havia visto nenhum sinal de civilização, nenhuma trilha, nenhuma clareira feita pelo homem, nada além da natureza selvagem e indiferente. Quando a noite começou a cair, tive que tomar outra decisão difícil: continuar caminhando no escuro, arriscando-me a ferimentos ou desorientação, ou parar para descansar e perder horas preciosas. Optei por parar. Exausto e desorientado, seria mais provável me perder ou me ferir gravemente do que fazer progresso significativo. Encontrei um local relativamente protegido entre as raízes expostas de uma grande árvore. Usando folhas e musgos da floresta, improvisei um abrigo mínimo contra o sereno da noite. O frio da montanha era cortante, e eu não tinha fogo nem cobertor. Abraçando-me para conservar calor, tentei descansar, sabendo que precisaria de todas as minhas forças para o dia seguinte. O sono, quando veio, foi agitado e superficial, pontuado por pesadelos vívidos, onde eu encontrava Sofia apenas para vê-la desvanecer entre meus dedos. Acordava sobressaltado, chamando seu nome na escuridão, apenas para ser respondido pelo silêncio da floresta indiferente. Ao amanhecer do segundo dia, meu corpo protestava contra cada movimento. Músculos que eu nem sabia que existiam doíam, e o corte na minha coxa pulsava com uma dor aguda que tentei ignorar. Bebi pequenos goles da água que restava e forcei-me a comer metade de um biscoito para manter alguma energia. Antes de retomar a caminhada, tirei um momento para a orientação. O sol nascente me confirmou a direção oeste que pretendia seguir. Olhando para trás, na direção de onde tinha vindo, pensei em Sofia. Como estaria ela agora? A febre teria piorado? Bruno e Sandra estariam conseguindo confortá-la? Essas perguntas me atormentavam, mas não podia me permitir ser paralisado por elas. Cada minuto parado era um minuto a mais em que minha filha sofria. O segundo dia de caminhada foi, se possível, ainda mais difícil que o primeiro. O terreno tornava-se cada vez mais íngreme e rochoso. Em vários momentos, precisei escalar formações quase verticais, agarrando-me a raízes e saliências na rocha, sempre consciente de que um único erro poderia significar o fim, não apenas para mim, mas para Sofia também. Por volta do meio-dia, fiz uma descoberta que me encheu momentaneamente de esperança. Cruzei o que parecia ser uma trilha muito antiga e raramente usada, estreita, quase apagada pelo tempo, mas definitivamente feita pelo homem. Seguia, rezando para que me levasse a algum sinal de civilização. A trilha serpenteava pela encosta da montanha,
às vezes tão sutil que temia tê-la perdido. Após cerca de 1 hora seguindo-a, cheguei a uma pequena clareira onde encontrei ruínas de uma estrutura, talvez uma antiga cabana de caçadores ou de madeireiros. Estava completamente abandonada há anos, talvez décadas, mas era o primeiro sinal de presença humana que encontrava. Vasculhei as ruínas, esperando encontrar algo útil, mas não havia nada além de madeira apodrecida e alguns objetos metálicos corroídos pelo tempo. O que mais me preocupou foi perceber que, se aquele local estava tão abandonado, provavelmente ainda estava muito longe de qualquer área habitada. Continuei seguindo a trilha, que gradualmente se tornou mais definida. Minha água estava acabando, mas felizmente encontrei outro pequeno riacho onde pude reabastecer minha garrafa. Bebi avidamente, sabendo que a desidratação era um dos maiores perigos que enfrentava. À medida que a tarde avançava, uma inquietação crescente tomava conta de mim. Sentia que estava fazendo progresso, mas seria rápido o suficiente? Cada hora que passava era uma hora em que a condição de Sofia poderia estar se deteriorando. A culpa e o medo competiam pela dominância em minha mente exausta. Foi quando ouvi novamente o som inconfundível de um helicóptero. Desta vez parecia mais próximo, mais persistente. A trilha que eu seguia havia me levado a uma área menos densamente arborizada e consegui vislumbrar o céu em vários pontos. Corri freneticamente, procurando uma clareira, qualquer espaço aberto onde pudesse ser visto do ar. Encontrei um pequeno afloramento rochoso que oferecia uma visão parcial do céu. O barulho do helicóptero estava se afastando novamente. Em desespero, tirei minha camisa, já suja e rasgada, e comecei a acená-la no ar, gritando até minha garganta doer, embora soubesse que era inútil. Eles nunca ouviriam minha voz acima do ruído do motor. E então o helicóptero sumiu novamente, deixando-me sozinho com meu desespero crescente. Caí de joelhos, exausto, permitindo-me alguns momentos de puro desalento, mas apenas alguns momentos. Sofia não podia se dar ao luxo de que eu desistisse. A noite do segundo dia me encontrou ainda na trilha, que agora descia pela encosta em direção ao que parecia ser um vale entre duas montanhas. Meus suprimentos estavam criticamente baixos, apenas alguns goles d'água e um biscoito. Meu estômago rugia de fome, e a fraqueza começava a afetar minha coordenação, fazendo-me tropeçar com frequência. Preparei outro abrigo improvisado, desta vez sob uma pequena saliência rochosa, que oferecia alguma proteção contra o vento cada vez mais frio. A exaustão me venceu rapidamente, e mergulhei em um sono profundo e perturbado por pesadelos. Acordei sobressaltado no meio da noite, tremendo violentamente. A temperatura havia caído drasticamente, e a umidade da floresta penetrava até meus ossos. Mas não foi o frio que me acordou, foi um som que não pertencia à floresta. Latidos, distantes, mas inconfundíveis. Instantaneamente alerta apesar da exaustão, forcei-me a ficar de pé. Os latidos continuavam, parecendo vir do vale abaixo. Cães significavam pessoas. Resgate, talvez, ou uma fazenda, um assentamento. Tomei uma decisão que poderia ser considerada imprudente: começar a caminhar no escuro, seguindo o som. Usando um galho como bengala improvisada e movendo-me com extrema cautela, comecei a descer a trilha em direção aos latidos. A lua oferecia apenas uma iluminação fraca e intermitente através das nuvens, mas era suficiente para evitar os obstáculos mais óbvios. Várias vezes quase caí, meus reflexos diminuídos pela exaustão, salvando-me por pouco. Após o que pareceu uma eternidade de progresso lento e doloroso, os latidos ficaram mais altos, mais definidos, e então vi luzes, pequenos pontos de luz amarela, movendo-se na escuridão do vale. Socorro! Gritei com toda a força que restava em meus pulmões. Aqui, por favor, socorro! Os latidos intensificaram-se e as luzes pareceram mudar de direção, movendo-se agora em minha direção. Continuei gritando, minha voz rouca quebrando-se no esforço, até que finalmente vi feixes de lanternas cortando a escuridão da floresta, subindo em minha direção. Tem alguém aí? Uma voz masculina gritou. Aqui! Estou aqui! Respondi, caindo de joelhos, lágrimas de alívio correndo livremente pelo meu rosto. Minutos depois estava cercado por uma equipe de resgate. 4 homens, 2 deles com cães farejadores.
Quando viram meu estado, imediatamente começaram os primeiros socorros, oferecendo-me água e avaliando meus ferimentos. "Você é do avião que caiu?" perguntou um deles, um homem de meia idade com barba grisalha que parecia liderar o grupo. "Sim", consegui dizer entre goles desesperados de água. "Minha filha, ela ainda está lá, ferida. Precisa de ajuda médica urgente." "Quantos sobreviventes?" perguntou outro homem, já falando em um rádio. "4, contando comigo. Minha filha de 8 anos, uma mulher de cerca de 40 anos e um jovem de uns 25. Minha filha está gravemente ferida, com febre alta, perna quebrada." O líder da equipe, que se apresentou como Sargento Pereira da Força Aérea Brasileira, colocou a mão em meu ombro. "Estamos procurando o avião há 2 dias. Você consegue nos dizer em que direção está e a que distância aproximadamente?" Tentei explicar o melhor que pude, mostrando a direção e descrevendo as marcações que havia feito nas árvores. Estimei que havia caminhado por cerca de 15 quilômetros em linha reta, talvez mais considerando os desvios. "Temos que ir agora", insisti, tentando me levantar, apenas para ser gentilmente impedido. "Você mal consegue ficar de pé", disse o sargento Pereira. "Está desidratado e alguns dos seus ferimentos estão infeccionados. Vamos te levar para o acampamento base e enviar uma equipe imediatamente para as coordenadas que você indicou." "Não", protestei, o desespero me dando forças que não sabia que ainda possuía. "Prometi à minha filha que voltaria. Tenho que estar lá." Houve um momento de silêncio, os homens da equipe trocando olhares. Finalmente, o sargento Pereira assentiu. "Ok, você pode vir com a equipe de helicóptero ao amanhecer. Mas primeiro precisamos tratar esses ferimentos e você precisa comer e descansar algumas horas. Não ajudará sua filha a se desmaiar antes de chegar lá." Relutantemente concordei. Ele estava certo, é claro. Em meu estado atual seria mais um fardo do que uma ajuda. A equipe me ajudou a descer o resto do caminho até o acampamento base, que estava instalado em um pequeno vale a cerca de 2 quilômetros dali. O acampamento era impressionante em sua eficiência. Várias tendas, equipamentos de comunicação, um helicóptero pequeno pousado em uma área plana e diversas equipes de resgate e médicos. Fui imediatamente levado à tenda médica, onde uma equipe começou a tratar meus ferimentos. O corte na minha coxa era o mais preocupante. Estava claramente infeccionado, com bordas vermelhas e inflamadas. Limparam-no rigorosamente, aplicaram antibióticos e o enfaixaram adequadamente. Também me deram medicação intravenosa para combater a desidratação e um prato de comida quente que devorei como se fosse minha última refeição. Todo o tempo não parei de falar sobre Sofia, descrevendo seus ferimentos em detalhes para os médicos, enfatizando a urgência da situação. Uma médica em particular, doutora Carvalho, ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre os sintomas de minha filha e anotando tudo. "Vamos preparar tudo para quando ela chegar", garantiu-me. "Pela sua descrição, parece que ela desenvolveu uma infecção grave, possivelmente septicemia. Mas crianças são incrivelmente resilientes, Sr. Alves. Não perca a esperança." Passei as próximas horas em um estado de ansiedade quase insuportável. Embora exausto até os ossos, o sono era impossível. Sentado na beirada de uma cama de campanha, observava a movimentação frenética do acampamento enquanto a equipe se preparava para a missão de resgate ao amanhecer. O sargento Pereira me mantinha informado. Uma equipe terrestre havia partido imediatamente após minha chegada, seguindo minhas indicações. O helicóptero não podia voar durante a noite naquele terreno perigoso, mas estaria pronto para decolar aos primeiros sinais de luz. Se você está sentindo a angústia desta espera, imagine como é vivê-la. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora. Suas inscrições nos ajudam a continuar compartilhando histórias reais que mostram até onde podemos ir quando motivados pelo amor. O amanhecer do terceiro dia finalmente chegou, tingindo o céu de rosa e dourado. Como prometido, fui autorizado a acompanhar a equipe de resgate no helicóptero, juntamente com a doutora Carvalho e um paramédico. Antes da decolagem, o piloto me mostrou um mapa da região, indicando onde estávamos e onde acreditava-se que o avião havia caído, com base nas minhas descrições e nas buscas anteriores. "Estávamos procurando na área errada", explicou. "O avião desviou significativamente de sua rota antes de cair, provavelmente tentando um pouso de emergência."
Isso dificultou muito a localização. O voo durou apenas 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Sobrevoamos a densa floresta e pude ver a trilha de destruição que o avião havia deixado, uma cicatriz visível na cobertura verde das árvores. Meu coração acelerou quando avistamos os destroços brancos da aeronave contrastando contra o verde. O helicóptero não podia pousar diretamente no local devido à vegetação densa, mas encontrou um pequeno espaço a cerca de 200 metros de distância. Assim que pousamos, fui o primeiro a saltar, ignorando a dor nas pernas e os protestos da equipe médica. Corri como nunca havia corrido na vida, tropeçando, caindo, levantando-me novamente, guiado apenas pelo desespero de rever minha filha. Quando finalmente irrompi na clareira onde os destroços estavam, a cena que encontrei ficará para sempre gravada em minha memória. Bruno estava de pé ao lado da fogueira, que ainda queimava fracamente. Quando me viu, seu rosto exausto iluminou-se com alívio. "Você conseguiu!" exclamou correndo em minha direção. Mas eu só tinha olhos para o pequeno vulto deitado entre os destroços, coberto por mantas. Sofia. Corri até ela, caindo de joelhos ao seu lado. Sandra estava sentada próxima, molhando a testa de minha filha com um pano úmido. Quando me viu, lágrimas de alívio escorreram por seu rosto marcado pelo cansaço. "Pai!" A voz pequena e fraca de Sofia era o som mais belo que já tinha ouvido. "Estou aqui, querida", respondi tomando sua mão quente de febre entre as minhas. Voltei, como prometi, e trouxe ajuda. Seus olhos, brilhantes de febre, focalizaram-se em mim, e um pequeno sorriso formou-se em seus lábios ressecados. "Eu sabia que você ia voltar", ela sussurrou. "Contei para Luna todos os dias que você voltaria." A equipe médica chegou logo atrás de mim, imediatamente iniciando os procedimentos de emergência. "Doutora." Carvalho assumiu o comando, avaliando rapidamente o estado de Sofia, enquanto outros cuidavam de Bruno e Sandra. "Septicemia, como você suspeitava", disse a doutora após examinar minha filha. "Ela precisa de um hospital imediatamente." Tudo aconteceu com impressionante eficiência a partir daí. Sofia foi cuidadosamente colocada em uma maca especial e iniciamos o retorno ao helicóptero. Carreguei Luna comigo, sabendo que minha filha precisaria de seu amigo de pelúcia quando acordasse. O voo para o hospital mais próximo foi tenso, com a equipe médica trabalhando continuamente para estabilizar Sofia. Ela perdeu a consciência durante o trajeto, aumentando o meu terror. Segurei sua mão o tempo todo, murmurando promessas, orações, qualquer coisa que pudesse de alguma forma mantê-la ligada a este mundo. Aterrissamos diretamente no heliporto de um hospital em São José dos Campos. Uma equipe nos aguardava e imediatamente levou Sofia para a sala de emergência. Tentei segui-los, mas fui gentilmente contido por um enfermeiro. "Eles precisam trabalhar agora", disse ele com firmeza compassiva. "Deixe os médicos fazerem seu trabalho. Sua filha está nas melhores mãos possíveis." As horas seguintes foram um borrão de espera angustiante, formulários médicos e, finalmente, o reencontro com Helena. Alguém do hospital havia conseguido entrar em contato com ela, que pegou o primeiro voo disponível de São Paulo. Quando nos vimos no corredor do hospital, não houve palavras inicialmente. Apenas nos abraçamos com a força do desespero e do alívio, chorando juntos. Helena estava pálida, com olheiras profundas, claramente não tendo dormido desde que soube do acidente. "Sofia?" Foi tudo que conseguiu perguntar quando finalmente nos separamos. "Está na cirurgia", respondi. "A perna. Eles estão tentando salvar a perna e combater a infecção." A culpa que sentia era esmagadora. Se tivéssemos pego o carro como normalmente fazíamos, se eu tivesse conseguido ajuda mais rapidamente, se eu não tivesse deixado minha filha, Helena, sempre mais forte do que eu em momentos de crise, segurou meu rosto entre suas mãos. "Você a trouxe de volta para nós", disse firmemente. "Você a salvou, Daniel." Doutora Carvalho, que havia acompanhado Sofia no helicóptero, veio nos atualizar após algumas horas. Seu rosto estava sério, mas não desolado, um bom sinal. Agarrei-me a isso. "A cirurgia foi bem sucedida", informou. "Conseguimos limpar a infecção e estabilizar a fratura. Ela perdeu muito sangue e a infecção estava avançada, mas iniciamos antibióticos potentes que já estão fazendo efeito. Sua filha é muito forte." "E a perna?", perguntou Helena, apertando minha mão com força.
Conseguimos salvar o membro, respondeu a médica com um pequeno sorriso. Ela precisará de fisioterapia intensiva e possivelmente mais cirurgias no futuro, mas as perspectivas são boas. Fomos autorizados a vê-la brevemente na UTI. Minha pequena guerreira estava cercada por máquinas, tubos e monitores, parecendo incrivelmente frágil e pequena na cama hospitalar. Coloquei Luna gentilmente ao lado dela, sabendo que seria a primeira coisa que procuraria quando acordasse. Nos dias que se seguiram, raramente deixávamos seu lado. Eu ainda precisava de tratamento para meus próprios ferimentos, especialmente a infecção na perna, que era mais grave do que eu havia permitido admitir para mim mesmo. Mas nada poderia me manter longe de Sofia. Sua recuperação foi gradual, com altos e baixos. A febre persistiu por dias, cedendo lentamente aos antibióticos. Quando finalmente acordou plenamente e nos reconheceu, foi como assistir a um milagre. Você voltou. Foram suas primeiras palavras coerentes para mim, um eco daquele momento nos destroços. Eu prometi, não foi? Respondi, incapaz de conter as lágrimas. Bruno e Sandra também sobreviveram, é claro, e os encontramos algumas vezes durante nossa estadia no hospital. O vínculo formado naqueles dias terríveis na floresta era algo que nenhum de nós jamais esqueceria. Eles haviam cuidado de minha filha como se fosse deles, mantendo-a viva contra todas as probabilidades. A investigação oficial determinou que o acidente foi causado por uma falha mecânica nos dois motores, possivelmente devido a combustível contaminado. O piloto havia feito todo o possível para realizar um pouso de emergência, mas o terreno montanhoso tornou isso quase impossível. Das 19 pessoas a bordo, apenas nós 4 sobrevivemos, um fato que ainda me assombra em noites insones, quando pergunto por que fomos os escolhidos para continuar vivendo quando tantos outros não tiveram essa chance. Sofia finalmente recebeu alta, após 3 semanas no hospital. Sua perna estava engessada e ela precisaria de muletas por meses, além de fisioterapia intensiva. Mas ela estava viva. Estávamos vivos. O retorno para casa foi um momento surreal. Nossa casa nunca pareceu tão acolhedora, tão preciosa. As coisas simples que antes tomávamos como garantidas, dormir em nossa própria cama, tomar um banho quente, sentar juntos à mesa de jantar, agora eram milagres diários que apreciávamos profundamente. Sofia mudou após o acidente, como todos nós. Havia uma nova maturidade em seus olhos jovens, uma compreensão da fragilidade da vida que nenhuma criança deveria ter. Ela tinha pesadelos frequentes, assim como eu. Às vezes, acordava gritando no meio da noite, convencida de que ainda estava presa nos destroços. Nas noites em que isso acontecia, eu a encontrava sempre agarrada à Luna, a raposa de pelúcia que havia sido sua única constante durante aquele terror. O bichinho de pelúcia, antes limpo e fofo, agora estava manchado e desgastado, uma cicatriz visível de nossa experiência, assim como as cicatrizes físicas que ambos carregávamos. A psicóloga infantil que acompanhava Sofia disse que isso era normal, que o trauma levaria tempo para ser processado. Ela é incrivelmente resiliente, garantiu-nos. Crianças têm uma capacidade notável de cura, tanto física quanto emocional. Quanto a mim, a culpa continuava a me consumir nos momentos mais inesperados. A decisão de pegar aquele voo específico, a decisão de deixar Sofia para buscar ajuda. Revivi essas escolhas milhares de vezes em minha mente, sempre me perguntando se poderia ter feito algo diferente, algo melhor. Helena foi meu apoio constante durante esse período. Você fez o que precisava ser feito, repetia quando me encontrava perdido nesses pensamentos. Se não tivesse ido buscar ajuda, Sofia poderia não ter sobrevivido. Você a salvou, Daniel, nunca se esqueça disso. Lentamente, dia após dia, começamos a reconstruir nossa vida. A fisioterapia de Sofia progrediu bem, superando as expectativas dos médicos. Sua determinação era admirável. Ela raramente reclamava da dor ou dos exercícios extenuantes. Se meu pai conseguiu andar por 3 dias na floresta para me salvar, dizia ela com aquela sabedoria além de sua idade, posso fazer estes exercícios. 6 meses após o acidente, tomamos uma decisão que surpreendeu muitos de nossos amigos e familiares. Decidimos fazer uma viagem. Não de avião, ainda não estávamos prontos para isso, mas de carro, até a base das operações de resgate na Serra da Mantiqueira.
Queríamos agradecer pessoalmente à equipe que havia nos salvado, especialmente ao Sargento Pereira e à Doutora Carvalho. Também sentíamos uma estranha necessidade de voltar àquele lugar, de enfrentar os fantasmas que nos assombravam. Foi uma viagem emocionalmente intensa. O Sargento Pereira nos recebeu com abraços calorosos e nos apresentou a vários membros da equipe de resgate. Sofia foi tratada como uma pequena celebridade. Sua história de sobrevivência havia inspirado muitos. Sua filha e você são lendas entre nossas equipes agora, disse o sargento, sorrindo para Sofia, que estava sentada com uma de suas muletas apoiadas ao lado. Usamos sua história nos treinamentos para mostrar a importância da resiliência e da esperança. Doutora Carvalho, que agora trabalhava em um hospital em São Paulo, fez questão de viajar para nos encontrar. Examinou a perna de Sofia com aprovação profissional. Impressionante, comentou. Sua recuperação está muito além do que esperávamos. Não fomos até o local exato do acidente. Isso seria logisticamente difícil e emocionalmente devastador demais. Mas ficamos na borda da floresta, olhando para as montanhas onde tudo havia acontecido. Helena segurou minha mão de um lado, Sofia do outro, os três unidos pelo silêncio e pela gratidão de estarmos ali, juntos. Sofia quebrou o silêncio primeiro. Obrigada por voltar por mim, pai, disse simplesmente. Aquelas palavras simples fizeram algo quebrar dentro de mim, o último fragmento de culpa que ainda carregava. As lágrimas vieram livremente, lágrimas de alívio, de gratidão, de amor puro e incontido. Sempre voltarei por você, prometi, ajoelhando-me para abraçá-la. Sempre. Hoje, 3 anos após o acidente, Sofia tem 11 anos. Ela ainda manca levemente quando está muito cansada ou quando o tempo muda bruscamente. Ainda tem pesadelos ocasionais. Ainda carrega Luna para todo lugar, embora a raposa de pelúcia esteja agora remendada em vários lugares. Mas ela também ri, corre, embora não tão rápido quanto antes, sonha com o futuro. Recentemente, disse que quer ser médica de emergência quando crescer, como a doutora Carvalho para salvar pessoas como ela me salvou. Quanto a mim, aprendi que algumas decisões impossíveis não têm respostas perfeitas. Que às vezes o amor nos obriga a deixar para trás aquilo que mais amamos, precisamente porque o amamos. Que a verdadeira coragem não é ausência de medo, mas ação, apesar do terror. Ainda me pergunto, nas noites mais silenciosas, o que teria acontecido se tivéssemos pegado o carro naquele dia como normalmente fazíamos? Se tivéssemos chegado a São Paulo em segurança, jantado com Helena conforme planejado e continuado nossa vida ordinária e abençoada. Mas então olho para minha filha, sua força, sua compaixão, sua nova compreensão profunda da preciosidade da vida, e percebo que, embora não pudesse jamais desejar que passássemos por aquele terror, também não posso realmente lamentar a pessoa que ela se tornou através dele, a pessoa que todos nós nos tornamos. Se existe uma lição que gostaria que você levasse desta história, é que o amor verdadeiro às vezes exige deixar para trás o que mais amamos, precisamente para salvá-lo. Que o impossível se torna possível, quando não temos outra escolha senão fazer o necessário. Que a mais dolorosa separação pode levar ao mais doce reencontro. 3 dias na floresta, 72 horas de puro terror, exaustão e desespero. E no fim, o momento em que vi novamente os olhos de minha filha se abrindo, reconhecendo-me, sabendo que eu havia cumprido minha promessa. Não há palavras para descrever aquele momento. Não há palavras para o milagre do retorno. Se você enfrentou suas próprias escolhas impossíveis, suas próprias florestas escuras, espero que esta história tenha lhe trazido algum conforto. E se esta jornada tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal. Ao compartilhar estas histórias de sobrevivência e redenção, criamos uma comunidade onde a esperança e a resiliência humana são celebradas, porque no final, todos nós somos sobreviventes de algo. Todos nós temos nossas próprias florestas para atravessar. E saber que outros conseguiram, que outras mãos seguraram as nossas na escuridão, pode ser exatamente a luz de que precisamos para continuar caminhando. Agradeço por me ouvir, por testemunhar esta parte tão íntima e dolorosa de nossas vidas, por caminhar conosco mesmo que apenas em espírito, através da floresta e de volta para casa.
E se algum dia você se encontrar tendo que tomar sua própria decisão impossível, lembre-se, às vezes, o maior ato de amor é partir, precisamente porque pretendemos retornar.